A seguir, Hora da Notícia. Com a chegada das baixas temperaturas, baixa também o número de doação de sangue. Nós vamos falar sobre como está a situação em Passo Fundo. Como acontece a formação de um bombeiro? Uma nova turma está prestes a se formar em Passo Fundo e a nossa equipe acompanhou os treinamentos. E ainda, está querendo mudar a decoração da sua casa, só que sem gastar muito? Nós vamos te mostrar hoje que dá para fazer poltronas, bancos e mesas, reaproveitando pneus. Hoje é segunda, 19 de junho, é hora da notícia. Depois de 7 meses de treinamento com aulas teóricas e práticas, uma nova turma de soldados do Corpo de Bombeiros está prestes a se formar. No estado, cerca de 260 novos bombeiros vão passar a fazer parte do efetivo. Aqui em Passo Fundo, 26 soldados estão em fase final de treinamento. O grito é de motivação e consciência do que aguarda esses profissionais daqui para frente. Eles fazem parte do grupo de 260 soldados que passam a integrar o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo, o quartel conta com 26 alunos. São militares que estão há 7 meses, o que equivale a 1.395 horas aula de treinamento. E as aulas foram teóricas, mas também, e na sua maioria, práticas. Teve tiro ao alvo, combate ao fogo, treinamento em situações com obstáculos, resgate de acidentados, atividades aquáticas e resgate em incêndios. Nós fazemos aquilo que nós conseguimos fazer com esse efetivo, conseguimos gerenciar da melhor forma possível. E nós temos um efetivo muito bem treinado, muito capacitado para treinar para esse tipo de serviço e que cumpre a sua missão da melhor forma possível. Na fase final do treinamento, os soldados realizam muitas provas. As teóricas são feitas em sala de aula no modo tradicional. Já as práticas têm um peso maior e é onde mostra de fato se o futuro bombeiro está apto para enfrentar as diferentes situações do dia a dia. Nesta atividade, um teste para saber eficiência no manuseio de cordas. São 15 tipos diferentes de nós. Nó direito, pescador duplo, azelha em 8 costurado. E o soldado precisa saber todos, de cabeça. E neste teste, o tempo máximo é de 20 minutos para concluir a prova. O batalhão de Passo Fundo conta com soldados de várias partes do estado. O Juliano é de Palmeira das Missões. O nível de dificuldade de uma prova dessa? O nível, digamos, se tu não tiver um tato com o material e o treino diário, a dificuldade aumenta. Da cidade de Venâncio Aires, o Jackson também encontrou dificuldade para realizar a prova. Dominar e estar pronto para fazer a qualquer momento, a qualquer hora, sob estresse ou não. Por isso o tempo tem que fazer rápido, porque a situação às vezes exige velocidade, né? Sim, é a vida das pessoas que estão em risco, né? Então, quanto mais a gente for ágil e o serviço for bem feito, melhor para a pessoa e mais garantias a gente vai ter que ela saia bem da situação. Os dois têm consciência do quanto é importante uma prova como esta. Até porque, dominando a técnica, o soldado vai estar preparado para todas as situações nas mais diferentes práticas de salvamento. O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo conta hoje com 60 militares.
São 2 quartéis na cidade. Juntos, possuem 6 caminhões e 2 ambulâncias. Estrutura para cobrir uma extensão de 200 quilômetros no norte gaúcho. Nós temos aqui a sede do batalhão em Passo Fundo, né, que comporta 2 companhias, uma em Erechim e outra em Passo Fundo, cada um com seus pelotões. Então nós temos uma dimensão territorial bastante grande. Então nós temos esse efetivo agora, nós não sabemos ainda se vamos ficar com os 26 formandos aqui ainda, mas que é muito importante para nós abastecermos não só a nossa área central aqui, mas também a nossa área periférica dos pelotões, né? Já é característico nessa época do ano, é a época mais fria, né? Baixar os estoques de sangue. O Hemocentro de Passo Fundo, por exemplo, está em campanha para aumentar o número de doadores. Em períodos normais, o Hemocentro chega a receber 50 doadores por dia. Nessas últimas semanas, o número não passa de 25 doadores diários. Bom, para manter o estoque em dia, também o Hospital São Vicente de Paulo tem feito um trabalho permanente de conscientização. E é sobre o trabalho que acontece dentro do Hospital São Vicente que nós vamos falar a partir de agora. Está com a gente aqui no Hora da Notícia a assistente social da hemoterapia do São Vicente, Larissa Chons. Seja bem-vinda, Larissa, ao PFTV. Eu começo já te perguntando qual é hoje a situação do estoque na hemoterapia do São Vicente. Bom, Thaís, a gente está conseguindo atender a nossa demanda, embora ela tenha aumentado, mas a gente precisa da doação de todo mundo, uma doação permanente diária, um quantitativo para a gente continuar atendendo, até porque todos os hemocomponentes têm um prazo assim de validade, então a gente sempre mantém uma constante. Qual é a necessidade diária para que o serviço de vocês consiga fluir da melhor forma possível? Em torno de 50 a 60 doações dias. Um número muito parecido com a necessidade do Hemopasso, que vem registrando uma queda nessa época do ano. A necessidade maior, ela é por qual tipo de sangue normalmente? A gente sempre costuma falar que todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos, porque, por exemplo, o AB, ele é universal em plasma, plaquetas a gente não precisa respeitar, embora a pessoa vá para transplante, mas para a hemácia, o O negativo é muito importante porque ele é universal. Então, esse é o que a gente mais está precisando, né? O que a gente faz um apelo a todas as pessoas é os negativos. A negativo, B negativo, O negativo. Bom, como assistente social, você confirma a informação de que normalmente é quando acontece na nossa família que as pessoas se motivam mais a doar? Isso, infelizmente, ainda ocorre? Infelizmente, sim. Não seria o ideal. Por quê? Porque é o momento que a pessoa está fragilizada. Então, não seria o momento ideal para as pessoas irem doar sangue. Mas, sim, muitas pessoas acabam com a correria do dia a dia, não indo tão frequentemente doar sangue. E aí, quando a gente sabe que alguém precisou, a gente se motiva e vai doar. Bom, chegando no Hospital São Vicente, buscando pelo serviço de vocês da hemoterapia, feita a doação, quanto tempo a gente está falando que essa pessoa vai precisar dispor para fazer a doação? Quanto tempo? Ele fica em torno de 40 minutos a 1 hora para fazer a doação, dependendo de quantas pessoas. Se a pessoa chegar lá e tiver um grupo, vai demorar mais, né? Mas não muito mais do que isso que você está nos dizendo, né? E é claro que ela ganha esse turno depois no trabalho dela e acaba não tendo esse prejuízo para quem cumpre horário, por exemplo. Isso, a gente fornece para quem doa sangue o atestado médico, a pessoa tem direito a faltar uma vez por ano para fazer a doação de sangue. É claro, a gente sempre orienta o bom senso a conversar com a chefia para liberar, explicar. Afinal, é um motivo para você salvar vidas, é um motivo nobre. Bom, o atestado que vocês dão é uma vez por ano. Agora, se a pessoa puder, ela pode doar mais de uma vez por ano? Com certeza. A gente sempre pede para as pessoas, o ideal seria todo mundo doar, se todas as pessoas que pudessem doar 2 vezes ao ano, a gente não teria problema nos bancos de sangue. Mas a mulher pode doar 3 vezes ao ano, a cada 3 meses, e o homem pode doar a cada 2 meses, 4 vezes ao ano. Ou seja, que condições de saúde a pessoa precisa ter? Quais são os critérios que o banco de vocês, o serviço de hemoterapia, estabelece como básico para a doação?
O básico, assim, a pessoa tem que ter entre 18 e 69 anos, para quem fez uma doação na vida até 69, para quem nunca doou até os 60 anos. Tem que estar alimentado, muitas pessoas acham que é em jejum e pelo contrário. Jejum é só o exame de sangue, né? Tem que ter tido uma boa noite de sono, ter dormido pelo menos 6 horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e tá bem de saúde, não pode estar resfriado, nem gripado, que é o que acaba dificultando agora no inverno, né? O Serviço do São Vicente está alinhado com uma lei que existe no Brasil no que se refere a grupo de risco, ou seja, homossexuais do sexo masculino, nesse contexto, não fazem doação. Isso, tanto nós como todos os hemocentros, serviço de hemoterapia, banco de sangue, a gente tem que seguir uma legislação que é feita pelo Ministério da Saúde. Então, por mais que às vezes talvez a gente não concorde, enfim, a gente tem que seguir essa legislação para estar apto a poder coletar, enfim, transfundir. Ainda que exista muita discussão nesse assunto e se fale em comportamento de risco e não só mais sobre grupo de risco. A linha de vocês é seguir, é claro, o que o Ministério da Saúde determina. Bom, Larissa, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para todos vocês lá. Obrigada. Obrigada. O município de Passo Fundo perdeu 2 posições no ranking dos maiores índices de participação do ICMS para 2018. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria Estadual da Fazenda. O índice indica como o Estado irá repartir os cerca de 8 bilhões e 300 milhões de reais ao longo do próximo ano entre as 497 prefeituras gaúchas. Passo Fundo cai da 7ª para a 9ª posição. Porém, segue entre as 10 maiores economias do estado. O Cored da produção não teve variação positiva, mas o Cored do Botucaraí, com sede em Soledade, cresceu 3,5% na estimativa de retorno do ICMS. Já pensou em decorar a sua casa com pneus? Depois do intervalo, a gente mostra como transformar pneus em arte. Nós já voltamos. O Polo de Inovação Tecnológica da região do Rio da Várzea abrange 21 municípios. As atividades contemplam o setor moveleiro, a produção de erva mate e também a indústria têxtil. Você pode conhecer mais sobre esse polo no programa Universidade Aberta desta semana, hoje às 8h30 da noite, com reprise amanhã e quinta às 8 da noite. A UPF comemorou neste fim de semana os 25 anos de funcionamento do campus de Casca. A cerimônia que comemorou o aniversário de 25 anos do campus Casca também celebrou os mais de 3.000 alunos formados durante todo este período. A chegada da UPF no município, que hoje conta com cerca de 10.000 habitantes, auxiliou no desenvolvimento da cidade. O movimento da universidade vir até o interior, mais o interior do estado, né, para trazer o conhecimento às pessoas, trazer a educação, né, e claro, o desenvolvimento, o emprego, tudo que vem junto com esse bom movimento que a educação traz. É com essa razão que nós estamos aqui para celebrarmos com a comunidade de Casca, com os professores, com a direção, enfim, com a comunidade, os feitos que este campus proporcionou ao longo desses anos. Também é importante referir que estamos aqui para homenagear 2 pessoas que são especiais para a Universidade de Passo Fundo e principalmente aqui para o campus de Casca, que é o professor Nélio Cerbaro e a sua esposa, a dona Geni Cerbaro. 2 pessoas que, desde o início das atividades, estão presentes e construíram essa bela história que hoje nós estamos aqui comemorando. Não consigo encontrar palavras que digam deste acontecimento todo de 25 anos. Eu resumo uma gratidão. Eu agradeço ao UPF, primeiramente agradeço a Deus por ter me dado 25 anos de trabalho na UPF, que até na nossa ótica foi um bom trabalho. Esse campo está assim por causa da dona Geni.
porque senão não estaria dessa forma. E o povo de Casca sabe o que eu estou dizendo, porque eles viveram o trabalho que ela fez. Hoje são oferecidos 5 cursos de graduação e um curso técnico. Entre os desafios está se aproximar ainda mais da comunidade. E agora o desafio é realmente a aproximação com a comunidade, a gente mostrar para esses nossos formados o quanto nós podemos nos inserir na comunidade e também trazer a comunidade para dentro da universidade. De certa maneira, a gente tem que estar sempre atento, né? O mundo muda muito rápido, o contexto muda muito rápido, né? Então a gente tem que estar sempre atento nos novos desafios, nas novas oportunidades que aparecem e responder sempre a esse apelo da sociedade. O prefeito destacou a chegada da indústria Santa Clara ao município, que deve gerar cerca de 270 empregos em maio de 2018. A UPF irá auxiliar na formação dos produtores de leite. A gente já sentou com a UPF e com a Santa Clara para a gente trabalhar. Principalmente o nosso objetivo, seja nosso casquense e também da UPF, é aqui instalar uma escola do leite, que é trazer o desenvolvimento. O listão dos aprovados em segunda chamada no vestibular de inverno da UPF será divulgado hoje às 2h. As matrículas já começam amanhã. A relação dos aprovados e documentos para fazer a matrícula estão no site upf.br/vestibular. O inverno começa oficialmente na madrugada de quarta-feira. Por isso, as variações de temperatura ainda continuam, o que é bastante comum no outono. Na tarde de domingo, a Embrapa Trigo de Passo Fundo registrou a temperatura de 25 graus. Já nesta madrugada, a mínima foi de 4 graus, ou seja, nós tivemos uma amplitude térmica de 21 graus, considerada como declínio acentuado. A previsão é que a semana seja de tempo seco na região. A previsão do tempo para amanhã, terça-feira, é de sol predominando durante todo o dia em Passo Fundo. A questão é que as temperaturas ficam mais baixas. A mínima para a terça é 2 graus. A máxima não passa de 16. Na quarta-feira, sol, mas com predominância de nuvens. Elas aumentam no decorrer do dia. A temperatura mínima sobe um pouco em relação à terça-feira. Na quarta será 8 graus e a máxima não passa de 19. Já pensou em fazer a decoração da sua casa com pneu? Além de ser fácil de reutilizar, você gasta pouco e ainda ajuda o meio ambiente. Foi pensando nisso que um nordestino trouxe essa ideia para Passo Fundo. Olha só. Do Piauí, Zusa só tem lembranças. Há 18 anos escolheu Passo Fundo para abrir uma oficina de carros. Mestre em martelinho de ouro, aos poucos ele foi ganhando reconhecimento. Aí tive um convite para vir para o Rio Grande do Sul fazer trabalho. Falei, eu vou experimentar como é que é, mas achei que fosse mais perto de São Paulo, mas é longe, né? Mas mesmo assim eu vim. O martelinho de ouro é uma técnica artesanal para desamassar carros. Ganhou fama no estado de São Paulo no final do século XX e se espalhou por todo o Brasil. Mas Zusa ainda não estava contente. Como eu fui um cara que sempre gostei de arte, até de desenhar, coisa e tal, né? Aí eu vi eu estava olhando na internet e vi uns negócios feitos com pneu, umas cadeiras, umas poltronas de pneu. Eu falei, rapaz, dá pra gente fazer muita coisa de pneu, né? É com pneus que ele solta a imaginação. A preocupação e a criatividade do profissional com o meio ambiente têm ajudado a natureza. Comecei a fazer essas mesas aqui do Inter, do Grêmio. Aí comecei a fazer os puffs do Inter, do Grêmio, mandei fazer aquela arte em cima. Aí eu fui pintando os pneus, fui botando as cores. Eu fui inventando mais coisas, né? Mais arte. Aí comecei a fazer os pássaros. Aí comecei a trabalhar nas cadeiras, vi que era bem legal, bem confortável, né? Para se ter uma ideia, um pneu leva em média 600 anos para se decompor. No Brasil, aproximadamente 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano. Esse número equivale a 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. É muito pneu. E Zusa trabalha com aqueles que já não têm mais utilidade. É uma coisa bem feita pro resto da vida, são material forte. Entendeu? Só que assim, para você trabalhar com pneu, você tem que saber trabalhar com pneu. Você não pode pegar um pneu desse aqui com arame para você fazer esse tipo de trabalho, que a
alguém vai cortar a mão, uma criança vai passar. Os parafusos são parafusos franceses que são colocados nas cadeiras, passar a lixadeira bem lixadinha, depois pintar bem no capricho, fica show de bola, fica coisa muito boa. Os pneus são recebidos através de doações. Com eles, Zusa faz poltronas, bancos, relógios, mesas. O tempo para fazer não passa de um dia e o valor varia de acordo com o pedido do cliente. Se a pessoa quiser, por exemplo, um arara, quer um galo, quer até um pavão de pneu, dá para fazer. Qualquer animal, se você quiser fazer, a gente faz. E assim, a gente vai criando coisa, vai criando e tem várias coisas que eu faço. Se você vai ver, são versões diferentes uma da outra, né? Cadeira diferente uma da outra, poltrona, né? Todo esse trabalho é feito nas horas de folga. Seu Zusa não tem muito lucro, mas para ele, isso é o que menos importa. A gente não ganha muito dinheiro com isso, né? Isso aqui é uma coisa para a gente ajudar a mesma natureza e fazer nas horas de folga e deixar as pessoas contentes. Essas foram as informações de hoje. Tenha um ótimo início de semana. A gente espera por você amanhã, ao vivo, ao 12h30.